Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa vou mostrar para vocês o jogo do Elixir Island. Este é um jogo importado, é uma versão importada que não foi comercializada aqui no Brasil, lá fora distribuída pela Pandasauro Games. Mas aqui no Brasil a gente tem outro jogo dele da série que é o Ilha dos Dinossauros, que foi lançado aqui pela MeepleBR. Mas lembrando, este jogo aqui não foi lançado no Brasil. Ele é um jogo um pouco diferente do jogo original da série, porque este é um jogo para 2 pessoas, ou seja, somente 2 vão jogar nele. É um jogo para 10 anos ou mais e as partidas duram em média de 30 a 60 minutos. Além disso, como falado aqui na caixa, ele tem um modo solo. Vocês podem ver aqui que as imagens são bem parecidas com o outro jogo da série, inclusive a temática de cores, o estilo do desenho. Além disso, aqui na caixa está dividido pela aqui uma fita de DNA, achei bem legal os 2 jogadores, vamos dizer assim, as 2 companhias. E vamos mostrar rapidamente para vocês a lateral da caixa, também tem as mesmas informações que eu passei para vocês. E a parte de trás, mostrando os componentes aqui, uma artezinha do jogo também, aquele símbolozinho do DNA, que a gente viu bastante no Parque dos Dinossauros. E aqui falando e escrevendo os componentes do jogo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tirar com bastante cuidado aqui na lateral da caixa. Opa, saiu. Vamos colocar lá aqui na parte da frente, vamos remover o plástico. Deixa eu tentar tirar meu braço daqui. Opa. Pronto, agora sai. Vamos então abrir a caixa. É uma caixa que ela parece que ela é bem justa, ela é bem justa. A qualidade dela, gostei bastante, é uma caixa bastante rígida, inclusive, ela é bem grossa, que muito boa a qualidade dela. Dando prosseguimento, a gente tem um manual de instruções, qualidade do manual muito boa, ele segue aquela mesma paleta de cores do Ilha dos Dinossauros. É bastante iconográfico aqui, ele tem já as referências, né, os ícones, mostrando todos os componentes do jogo. Aqui ele explica como fazer o setup. E aqui também, visualmente falando, se a gente tem 2 companhias, monstros, deve ser uma brincadeirinha com Monstros S.A. e a Moriá Labs, da Tartaruguinha. Aqui a gente tem como jogar, as fases do jogo, ele mostra aqui as fases, que é Incoming, Draft, a fase de Build e de Visitantes, mostrando a anatomia de cada carta. Eu gosto bastante quando os jogos fazem isso, acho bem interessante. Mostrando aqui essa primeira fase de Incoming, aqui a fase de Draft. Mostrando também os plot twists que vão ser aplicados na fase de Draft, que é diferente do Ilha dos Dinossauros. A gente tem o draft de dados e aqui também você pode fazer o draft dos especialistas. Gostei do manual que ele tem sempre, ele explica a fase, a build phase, ele explica a fase e depois ele mostra ele dá pra gente um exemplo ilustrado. Acho bastante interessante isso. A fase dos visitantes, aqui, que a gente vai ver o nível de ameaça versus a nossa segurança. A gente vai escolher os bônus de relação pública e a gente vai ganhar visitantes também. Final do round, o final do jogo, aí como pontua, parte final. E aqui, como eu falei para vocês, são as regras do modo solo, como a IA funciona, quais as interações que a gente tem que fazer em várias fases, que são no incoming, no parte de draft, parte de build e na parte de visitantes. Então, se vocês forem ver, as regras básicas do jogo, a gente vai ver aí que são 14 páginas. E o resto aqui, a gente tem a parte do jogo solo, inclusive mostrando o final aqui, como é que se pontua, etc. A gente tem uma parte de referências aqui das fases e o que acontece nas fases. Este aqui foi o manual do jogo. A gente tem também os tabuleiros de jogadores, qualidade
muito boa. Aqui é o nome da companhia atrás, muito legal. E como vocês podem ver aqui, ó, ele tem duas camadas, né? Para a gente colocar a gente vai colocar os marcadores aqui e para eles não ficarem se mexendo no tabuleiro. A gente tem a parte de armazenamento de DNA. A gente tem os 3 tipos de DNA básico, os 3 tipos de DNA avançado. Aqui a gente tem a trilha de ameaça, acho que é assim que ele traduziu em português. E aqui a gente também tem sempre em cada trilha, acho legal, em cada lugar do jogo que a gente tem determinado ícone, ele tem o ícone aqui para mostrar também. Aqui é a nossa parte de segurança e aqui é o lugar que a gente vai colocar os nossos especialistas. Então aqui, vou pegar o segundo, nós temos os tabuleiros dos 2 jogadores, vou mostrar para vocês aqui atrás, com as 2 empresas que a gente vai controlar. A gente tem já aqui a parte de tokens do jogo, né? O primeiro paintboard. Nós temos aqui, vou tirar somente alguns para mostrar para vocês. O dinheiro do jogo, moedinha de 1, moeda de 5, que na verdade são cartonados. Aqui, qualidade, espessura boa, qualidade boa também, muito boa. Aqui, vou destacar alguns para mostrar para vocês. Nós temos aqui a gente tem aqui os tokens, de plot twist, que acho que em português, no Ilha dos Dinossauros, eles traduziram para reviravolta. Então a gente tem esses tokens de plot twist. Temos aqui tokens de segurança. Esse aqui é o token de relações públicas. Tentando pegar o máximo de tokens diferentes para mostrar para vocês. Aqui o paintboard. Esses tokens aqui, isso aqui é quando você passa de 10 na trilha de nível de segurança. Esse aqui é quando você passa de 10 na trilha de ameaça. Aqui se você tiver se chegar um momento que tiver menos de 1, a parte de visitantes, aqui você vai ter essa penalidade no final do jogo e aqui você tem a parte de visitantes se você passar de 50. Então, estes foram os tokens. Aqui a gente tem o tabuleiro principal do jogo, qualidade muito boa. Atrás ele tem uma arte também. Aqui mostrando algumas coisas para vocês, utilização do token aqui. A gente tem um lugar aqui, ó, que a gente tem as relações públicas, que vai andando no tabuleiro, ela começa aqui. E nesse tabuleiro ele mostra a parte de relações públicas, como eu falei, os bônus aqui embaixo. Aqui o Excitement Level, que eles foram traduzidos pelo nível de entusiasmo, aqui na versão do irmão desse jogo, né, que é o Ilha dos Dinossauros. Aqui a gente tem uma marcaçãozinha que vai servir para renda. Temos também aqui as trilhas de visitantes. E nessas trilhas de visitantes também você pode escolher qual a duração do jogo, se é curto, médio ou se é uma duração maior. Então, esse aqui é o tabuleiro principal do jogo. A gente tem um tabuleiro que é onde vão ocorrer os drafts. Aqui a gente coloca as cartas de parque para cima. Os plot twists ficam aqui. A gente coloca os plot twists assim no jogo. E aqui a gente vai colocar os dados do jogo, que ainda vou mostrar para vocês, as cartas de especialista. E aqui a carta de especialista ou o dado que sobrar na rodada. Isso aqui foi a parte que... achei bem legal também que aqui ele mostra qual a fase que esse tabuleiro é ativado, que é a segunda fase. Vamos mostrar aqui uma coisa que eu acho bem legal nesse jogo. São os dados são grandes, eles tipo simulam âmbar. Ele parece que é pintado ou é um adesivo que eles colocam aqui, espero que não saia com o tempo. Os dados são bem bonitos mesmo. Nós temos 2, 4, 6, 8 dados. E é legal que ele dá uma rejogabilidade boa, porque nós temos 8 dados e sempre nós vamos tirar
5 dados para colocar aqui por turno. Então, esses aqui foram os dados. Vou pegar alguns genéricos aqui para mostrar para vocês. Eles têm os símbolos de DNA avançado, DNA básico, aqui DNA básico também. Alguns têm o nível de ameaça aqui, que é o dado que não foi escolhido. Esse vai ser o nível de ameaça que vai aumentar na rodada. E basicamente é isso. Eu acho que ficou faltando só... Opa! Caindo tudo aqui. Esse aqui, ó, que você aumenta o nível de segurança. Então, esses foram os dados. Nós temos também aqui os cubos que a gente vai usar nos tabuleiros individuais. A gente tem vários cubinhos. Vou mostrar para vocês aqui. Vai colocar os cubinhos. A gente vai colocar os cubos aqui. Cada jogador vai ter uma cor. E aqui você vai ter, ó, tá vendo que eu mexo ele, os cubos não se mexem. A gente vai ter os marcadores do jogo. São estes cubos aqui. Então a gente tem nas duas cores, a gente tem um meio amarelado, laranja talvez, e o outro roxo. São 2 jogadores, temos 2 cores de cubos, um para cada um. Vamos mostrar mais coisas aqui. Continuando, a gente tem essa sacola bem legal, tipo um veludo. Tem aqui, ó, um símbolo do jogo. Essa garrinha aqui é o símbolo deste jogo na série. Mostrando aqui interno para vocês. Bem legal, tem uma boca grande, ó, dá para colocar a mão, é tranquilo de colocar a mão, não fica aquela apertado. E a gente vai colocar os dados aqui dentro durante o jogo. Então, por fim, vou mostrar para vocês as cartas do jogo. São várias cartas. E nesse jogo aqui, opa, tirar aqui. Neste jogo, as cartas são 72, pelo menos a informação que eu olhei inicial, são 72 cartas e o tamanho dela é tamanho padrão, que é o 63,5 por 88. Vou pegar uma carta aqui para ver, somente uma carta. É uma carta que ela não é tão rígida, mas não é tão molenga assim. Nós temos aqui o verso das cartas de parque. E as cartas de parque, elas têm alguns usos básicos que eu vou passar para vocês. Vou mostrar mais umas aqui, ó. A gente tem essa aqui, que é o Hadrosaurus. São cartas, essa é uma carta inicial, está escrito que ela é inicial e qual é o lado que começa com ela, qual é a empresa que começa com ela. Aqui na carta, a carta ela pode ser usada para ser descartada no jogo, para fazer algumas ações, mas basicamente, se você quiser usar a parte de cima, você tem que definir, se você quiser usar a carta no seu tabuleiro, se você vai usar ou a parte de cima ou a parte de baixo da carta. A parte de cima a gente tem um dinossauro, a gente está construindo, criando os dinossauros. São aqui, vou pegar um outro que requer uns tipos mais complicados. Aqui um Parasaurolophus. Ele, nesse caso aqui, mostra quais os tipos de DNA e quantidade que você precisa. Aqui ele tem um nível de entusiasmo que esse dinossauro causa, um nível de ameaça, ele é um herbívoro, ou seja, a ameaça dele é baixa. E no final do jogo, quantos pontos ele te dá? Essa é a parte de cima. Na parte de baixo, nós temos aqui uma montanha russa, o custo dela, 3 de dinheiro. Aqui a gente tem o símbolo e o símbolo deste jogo, né, das cartas desse jogo. E aqui a gente tem o símbolo da atração que a gente está construindo. A gente pode estar construindo, aqui no caso ele vale 2, um restaurante, Rex-Mex. Legal, Dino Burgers, outro restaurante. Aqui a gente vai passando pelos dinossauros. Aqui a parte de outra sorveteria. Triceratops. Legal, aqui a parte de... aqui este símbolo aqui é o de atração radical, vamos assim chamar, que é tipo uma montanha russa. Aqui aquelas lojas que vendem souvenir, que é outro tipo diferente do jogo. Então a gente tem vários e vários dinossauros. O Triceratops, que é mais conhecido, que é um dinossauro mais conhecido, que é herbívoro. A gente tem também aqui o Stegossauro. Tem várias cópias de um mesmo dinossauro, o Triceratops.
pequenos carnívoros aqui, um Velociraptor. Uns pequenos carnívoros também, pterodáctilo, mais Velociraptor. E aqui a gente tem os megalossauros, um carnívoro maior, e a gente tem Megarex. Vários dinossauros. Aqui a estrela do jogo Parque dos Dinossauros é um Tiranossauro Rex, que é um carnívoro grande, aumenta bastante o nível de ameaça, mas também ele chama bastante pessoas para o parque, te dando muito entusiasmo e pontos de vitória no final do jogo. A gente também vai fazer tentar durante o jogo construir os dinossauros, fazer os dinossauros e fazer um set collection também para ganhar pontos de vitória no final do jogo. Então, estas aqui foram as cartas de parque, que a gente tem os dinossauros e as atrações. Aqui a gente tem as cartas de especialista. Aqui, vou mostrar o verso para vocês. Especialista. Nessas cartas especialistas a gente tem basicamente o nome, o poder, onde se aplica, aqui no caso a fase 3. Se essa carta não foi escolhida no final da rodada, qual o nível de ameaça que ela sobe. E aqui a gente pode pegar essa carta e ao invés de usar ela, a gente pode descartar ganhando este símbolo aqui embaixo. O jogo, eu achei ele bem iconográfico, iconografia bem tranquila, um mascote que vai te dar pontos de vitória, e vai te dar pontos de vitória também. Esses pontos de vitória, na verdade aqui são pontos de vitória, mas aqui vai crescer o número de visitantes do seu parque. Aqui uma clara menção ao filme Parque dos Dinossauros. Aliás, o jogo inteiro praticamente, né? Então, estas aqui foram todas as cartas de especialistas. Além disso, das cartas de especialistas, a gente tem aqui o modo solo, que você pode escolher qual o oponente que você vai enfrentar, e esse oponente tem a parte de setup, se você quer um jogo curto, um jogo médio ou um jogo mais longo, e ele tem, como este oponente no modo solo vai se comportar durante as fases do jogo e no score final. Tem vários aqui, e aqui que eu tinha colocado por baixo, o restante das cartas de parques. A gente tem também aqui um insertzinho do jogo básico. Então, pessoal, este aqui foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo do Elsa Island, que foi lançado lá fora pela Panda Games. Se vocês gostaram, tem alguma sugestão, é só deixar aí embaixo nos comentários, se inscrevam no canal e valeu, galera! Aliás, qualquer crítica e sugestão é só postar aí embaixo, beleza? Valeu, fui!